Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje eu quero falar com o tema o Evangelho Glorioso. Como texto base, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de estarmos primeiramente vivos e também de podermos agradecer a Ele por tudo que nos tem feito. Somos gratos a Ele pela dádiva chamada vida, que mais uma vez Ele tem nos concedido. Vamos ler então 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que nos diz: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A mensagem do Evangelho, ela trata de um Salvador, pecadores e da glória da salvação. Esta é a forma em que é composto a mensagem do Evangelho. Ela mostra o Salvador, Jesus Cristo. Ela mostra nós que somos pecadores. E também ela mostra a gloriosa salvação. E Cristo, Ele é a pedra angular da nossa salvação e esperança. E o que significa a pedra angular? Quando nós pegamos e analisamos o contexto de Jesus Cristo, nós vamos perceber que na engenharia da época era comum, quando ia se construir no alto de um monte, eles colocavam uma pedra grande como sendo a pedra principal, que era o fundamento daquela construção. Era a pedra que dava sustentação para toda aquela obra. Por isso é a pedra angular ou a pedra principal daquela construção. E é isso que Jesus ele é. Ele é a pedra principal, o fundamento principal da nossa salvação e também da nossa esperança. E de forma alguma há outro fundamento e nem seres angelicais podem fazer algo por nós. Ele é o nosso Salvador ungido. Creiam nele e serão salvos. Ele veio até nós trazendo salvação a um povo falido espiritualmente, a um povo tomado por todos os tipos de erros e falhas. Tudo que não prestava, tudo de ruim encontrava nas nossas vidas. E o nosso Senhor, Ele veio para nos salvar da morte espiritual, causada pelo pecado e pelo delito. Ele veio para salvar a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, eruditos, leigos, todos sem nenhuma distinção. Pode ser uma pessoa muito influente, mas também aquele que não tem influência alguma. Ele alcança da mesma forma, com o mesmo olhar e com o mesmo amor. E Ele resgata a cada um. E todos, sem distinção, são pecadores, esperando para serem resgatados por Jesus Cristo. E o Evangelho nivela o ser humano por baixo, colocando todos em pé de igualdade. Sendo assim, nós todos somos pecadores. Por isso que a palavra de Deus nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Mas, espere, não esqueça, mas há um Salvador. Existe um Salvador, existe alguém que pode mudar esta situação das nossas vidas. E a palavra é fiel, garantindo a conversão de pecadores em santos homens e mulheres de Deus. Talvez seja demais crer nessa verdade de tão maravilhosa que é. Mas a palavra fiel categoricamente sustenta a segurança da salvação aos que creram. Não permita a voz do diabo gritando em seu ouvido mentiras sobre a impossibilidade de ser salvo. Já me deparei com muitas pessoas que não queriam se chegar a Deus porque
pensava que o seu pecado era grande demais, a sua falha era tanta que Deus não poderia chegar até ele. Não crie barreiras, não faça esse colapso na sua mente. Apenas entenda, não há coração em que Cristo não consiga alcançar. Não tem lugar que ele não pode chegar. Ele pode. É só você dizer: Senhor Jesus, venha até a minha vida, faça morada no meu coração. Talvez o seu coração, seu ser, esteja impregnado com o mal, esteja sujo, a casa está imunda, mas peça para o Espírito Santo vir varrer, limpar esta casa e fazer morada nela. É isso que deve ser o nosso pensamento, o nosso posicionamento de vida. Ouça a voz de Jesus. O bom pastor, ele quer que você chegue até ele. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós somos pecadores e Jesus é o nosso Salvador. Nunca se esqueça disso, jamais se esqueça que Ele é o nosso Salvador. É uma frase aqui que nos chama a atenção. Não há nada de bom no coração humano para atrair o amor de Jesus. Eu estava pensando, meditando sobre isso hoje, e até veio à mente 1 João 4,19, que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque o seu amor tão infinito alcançou-nos primeiramente. Não é mérito nosso, não, mas é porque Ele nos amou primeiro. E mesmo diante da contestação da insanidade e enormidade da sua vida pecaminosa, carregada de inúmeros erros, não fique ansioso e muito menos preocupado. O Evangelho é poderoso para salvá-lo. O Evangelho ele pode salvar o mais vil dos homens. Perceba o apóstolo Paulo, ele mesmo citando, dizendo que ele era uma pessoa que perseguia os cristãos, perseguia cada um que falava do nome de Jesus, cada pessoa que professava a sua fé. Ele tinha prazer em prender para que essas pessoas fossem executadas. Ele tinha o prazer disso. Mas quando ele se encontrou com Cristo, ele deixou de ser um perseguidor e passou a ser agora um perseguido. Porque ele entendeu a mensagem do Evangelho glorioso. Ele entendeu. E não é à toa que nós estamos meditando aqui hoje em um dos seus escritos, 1 Timóteo. Escrito paulino, que nos remete a esta questão maravilhosa do Evangelho. O Evangelho, então, ele é poderoso para salvá-lo. Jesus, ele veio morrer por pecadores miseráveis carregados de contradições interiores. Aquele que veio garante a salvação. E não há nada de bom no coração humano para atrair o amor de Jesus. Não existe nada no meu ser que atraia Jesus, mas por sua infinita graça e misericórdia, Ele nos alcançou. Como diz Paulo em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é algo que nós recebemos por ter um bom comportamento, não é um mérito que nós recebemos por uma atitude prestada, não, mas é o amor de Deus. É a infinita bondade dele que tem nos alcançado. E não há nada no coração humano que possa atrair o amor de Jesus. Pelo contrário, as trevas do pecado habitam no nosso ser. Como disse Spurgeon, pois não havia nada amável, nada que ele pudesse desejar em mim. Não havia nada que, quando Cristo olhasse para mim, ele desejaria a sua também, da mesma forma, pois somos meros mortais, pecadores. O pecado entrou na raça humana e nós fomos contaminados por ele. E mesmo considerando-se grande pecador, após depositar fé nele, seguido de arrependimento, você receberá o perdão de Deus.
Mas para você receber o perdão de Deus, tem que ter o arrependimento, a contrição no seu interior. E a salvação é gloriosa justamente por salvar pecadores que não mereciam ser salvos. Pessoas como eu e você que não merecíamos. Tenho certeza, se nós mesmos olhássemos para nós, não teríamos coragem de fazer o que Jesus fez. Se nós olhássemos e deparássemos com a nossa situação, não teríamos coragem, mas Jesus, ele foi fiel. E por isso nós estamos aqui hoje, meditando na sua palavra. E a salvação é gloriosa justamente por salvar pecadores que não mereciam ser salvos. Mesmo para o maior dos pecadores, há salvação em Cristo. Mesmo sendo alguém terrível, em uma situação deplorável, mas Ele continua sendo Deus, resgatando e salvando. E mais uma frase para encerrarmos. A salvação é gloriosa justamente por salvar pecadores que não mereciam ser salvos. A magnificência de tudo isso está que Ele salva quem não merecia ter salvação. Ele salva pessoas como eu e você, que não merecíamos isso, mas por causa da sua infinita bondade e misericórdia, fomos alcançados. Vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia e nos dê um dia de bênção, de paz e de alegria na sua presença, que nós comecemos essa nossa semana de uma forma abençoada. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo o que o Senhor nos tem feito, pelas bênçãos e misericórdias que nos tem concedido dia após dia, ó Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Ser com cada um de seus filhos, abençoando, guardando e nos livrando de todo mal. Senhor, somos gratos a Ti por ter nos alcançado com esta palavra tão maravilhosa que é o Evangelho glorioso. Que é o Evangelho, que as boas novas que traz salvação, paz, gozo e alegria para as nossas vidas, ó Pai. Ser com cada um dos seus filhos, abençoando, lhes dê um dia de bênçãos, uma semana que se inicia, que seja abençoada poderosamente. Ser com cada um, Pai, guiando, protegendo, ajudando, auxiliando a trilhar os melhores caminhos. É o que eu te louvo, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja convosco, te abençoe e lhe dê um dia abençoado para a honra e glória do seu nome. Amém.